nesse vídeo vamos aprender a utilizar interrupções. Como a gente tinha visto no vídeo anterior, na construção do nosso relógio, a gente teve que aumentar a velocidade do loop aqui para poder gerar aquele efeito de que o display, na realidade, todos os discos estão acesos simultaneamente, quando na realidade não estão. Aquele fenômeno, como eu falei, é devido a uma característica do olho humano chamada persistência. Uma imagem, ela permanece retida na retina durante um intervalo de aproximadamente 1/10 de segundo. Então, se você fizer uma alternância da imagem com uma frequência maior que essa, o seu cérebro vai pensar que a imagem é contínua e você não vai perceber nenhum tipo de piscada ou descontinuidade. Foi o que a gente mostrou. Só que para isso a gente teve que aumentar a frequência. E aí esse loop, o cálculo do tempo do loop aqui, ficou complicado. Além do que cada modificação que eu fizer aqui no programa, eu tenho que compensar tudo novamente para que o tempo do loop fique constante. Uma forma de evitar esse problema é simplesmente a gente utilizando a interrupção. A gente vai usar um contador, um timer contador, no caso o timer 1, para fazer temporização para a gente e a gente vai pegar então essa rotina principal e vai usar ela especificamente para fazer o controle de display e teclado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar o timer 1. Se a gente for observar aqui no Special Function Register, nós temos 3 registradores aqui. Esse é um registrador de 16 bits, que na realidade é a soma de TMR1L com TMR1H, ou seja, parte alta de TMR1 e parte baixa de TMR1. Como foi falado lá naquela aula sobre timers, né? Timers e contadores, a gente falou desse cidadão aqui. Ok? Uma coisa que eu vou fazer aqui é mudar essa forma de exibição aqui. TMR1, eu vou mudar a exibição dele e vou exibir ele como um decimal, como um valor decimal. Ok? Então vamos exibir ele como um valor decimal. Isso tem que fazer aqui. Vou voltar para o que estava aqui. Não, vou deixar em binário aqui. Binário assim. Ok. Tá os dois. Deixa eu fechar mais aqui. Fechar mais um. Pronto. Agora fica com os dois aqui. Tanto está mostrando em binário, como está mostrando em decimal. Ok? Então vamos lá. Então, se eu simplesmente executar o programa agora, eu vou rodar o programa. Observe que apareceu um valor aqui em decimal, em TMR1, 904. Um valor qualquer, um valor aleatório. Aquela questão, aquele problema justamente que eu tinha falado para vocês. No momento que você faz a inicialização do microcontrolador, ele carrega qualquer valor aleatório lá dentro dos registradores. Nesse caso aqui, a simulação é bem perfeita. Ele jogou um valor aleatório aqui, 904. Poderia ser qualquer outro valor. Ok? Então, veja que esse valor está parado. Ele não está se movendo, ele não está se mexendo, ele não está variando. Enquanto aqui, porta dele está mudando. Por quê? Porque ele está sempre alternando lá o dígito que ele está mostrando. Então, na realidade, ele está fazendo isso aqui muito mais rápido, mas por uma questão de limitação do próprio sistema aqui de debug, ele não mostra em tempo real. Mas dá para observar aqui que o valor está parado. Ok? Por quê? Porque o TMR1 está desligado. Se vocês lembrarem lá, existe um bit que desliga isso aí.
Vamos voltar aqui na apresentação para mostrar para vocês. Então, está aqui a apresentação do TMR1. O registrador T1 COM tem um bit que é o TMR1 ON. É aqui onde eu vou ligar o microcontrolador, esse periférico, que no caso é o timer 1. Ok? Então, eu preciso ligar ele. Então, eu vou parar aqui e vou configurar o nosso amigo. Então, T1 COM é um registrador que está em qual banco? Para não ter que botar outro banco Excel aqui. Então, só é dar uma olhada no manual. Só é dar uma olhada no manual. Aqui na parte de organização de memória. Pronto. Então vamos procurar aqui o nosso amigo T1 COM. Olha aqui. Está no banco 0, que é o mesmo banco da porta A, B, C. Então T1 COM está no banco 0. Então vamos lá. Se ele está no banco 0, então eu posso modificar ele aqui no banco onde está a porta A e a porta D. Ok? Então, vou colocar aqui. Move. Desculpe. No caso aqui eu não preciso nem dar um move. Vamos dar uma olhada aqui, direitinho. Ó, basta eu ligar esse pino aqui. Desculpe, esse bit aqui. Esse bit para 1. Então, vamos voltar para lá. Bit 7F. Quem é F? Que é o nosso registrador. T1 COM. Vírgula. Qual bit? Ó. Qual bit seria? Se eu voltar aqui na apresentação, eu tenho duas formas de fazer. TMR1 ON ou o bit 0. Para a gente entender o que é que está fazendo ali depois, para ficar mais fácil da gente entender o programa, então, vamos colocar TMR1 ON. Tanto faz. O que é que acontece? Dentro do arquivo de inclusão, tem um eco lá dizendo que TMR1 ON é igual a 0. Então, no caso, ele vai setar aqui o bit 0. Ok? Vamos colocar o comentário. Liga TMR1. Pronto. Só para depois a gente saber o que foi que fez. Salvar. Projeto. Quick. Show. Tá, eu liguei. Configurei, mas não inicializei. Então, vamos inicializar. Clear F. Lembra que TMR1 tem dois registradores, ó. TMR1L e TMR1H. Então, TMR1L, Clear F, TMR1H. Pronto. Então, aqui no caso, estou inicializando os dois, zerando os dois registradores. Ok? Então, salve. Agora vamos rodar. Breakpoint. Não se preocupe não, isso é bug do nosso amigo. Ó, observa agora que o valor aqui, ó, está mudando o tempo inteiro. Significa que o nosso contador, o nosso temporizador agora está funcionando. Ok? E está funcionando como? Ele está funcionando como temporizador, ou seja, usando o registrador interno. Eu não fiz a inicialização do módulo. Então, vamos voltar lá e ver o que é que está feito aí. O que é que eu usei como default. Ó, T1 COM. Em T1 COM, ele diz qual é o pré-scale. Eu não coloquei nenhum pré-scale. Então, ele está com os pré-scale 1 para 1. Porque ele já vem com o valor zerado aqui. Então, vamos olhar lá o T1 COM, como é que está. Então,
T1 com. Deixa eu colocar ele aqui. Tá. T1 com, tá aqui. Ó, apenas o primeiro bit está ligado, que é justamente o que liga o contador. Ok? Então, se eu voltar aqui na apresentação, olha lá, só liguei esse aqui. Como eu falei na apresentação, esse aqui é o pré-scale. Esse aqui é que vai dizer se eu vou usar um oscilador externo ou não. A cristal a gente não está usando. Então esse aqui permanece em zero, que é shutdown, ou seja, desligado. Né? Depois eu tenho o sync, que é o sincronismo. Isso é quando eu estou trabalhando com um oscilador externo. Esse também está desligado. Tá? Eu não estou usando o oscilador externo. E finalmente o TMR1CS, que também está relacionado com o oscilador externo, ou seja, rampa de subida e rampa de descida, a gente também não está usando. Então esse aqui fica em zero, esse aqui fica em zero, esse aqui fica em zero. Como eu só inicializei esse, então ele entrou como default pré-scale, 1 para 1, com o oscilador externo desligado e todo o resto desligado. Apenas liguei o contador. E aí ele entrou não como contador, e sim como um timer. Utilizando aqui, ó, o oscilador interno, ou seja, o ciclo de clock, o ciclo de máquina, desculpa, que é 1/4 do ciclo de clock, como base de tempo. Beleza? Então, vou voltar para cá. Então, foi isso que eu fiz. Como esse registrador T1 com ele entrou zerado, ele entra zerado, eu apenas liguei esse aqui. O correto seria eu inicializá-lo de fato, explicitamente. Então, vamos fazer isso. Clear F, T1, com. Pronto. Que aí eu garanto que o T1 com vai entrar zerado, e aí eu apenas liguei isso aqui. Então, ele agora está funcionando. E como é que ele está marcando o tempo? Se ele está com pré-scale de 1 para 1 e a gente está usando um clock de 4 MHz, como eu falei, então o ciclo de máquina é de 1 microsegundo. Então, como ele é de 16 bits, ele está contando até 65.536 para dar o transbordo. Ok? Então, ele conta, ele dá um transbordo, ou seja, ele zera novamente a cada 65.536 microsegundos. Ok? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou botar aqui um bloco de notas para poder a gente anotar essas coisas. Pronto, está aqui o nosso bloco de notas. E aqui é só o arquivo X do programa que a gente acabou de gerar. Só um segundo aqui para organizar aqui direitinho.
vamos lá. Então, como é que é a conta? Ele conta 16 bits. Então, ele vai contar de 0 até 65.535. Ou seja, para ele gerar o transbordo, ele vai contar 65.536. Que corresponde a 2 elevado a 16. Por isso que dá esse valor. Ok? Beleza. Então, como isso aqui está em microsegundos, então a contagem com o pré-scale em 1 para 1, então ele vai contar 65,535 milissegundos. Ok? Só para a gente lembrar disso aí. Beleza. Vamos ficar com ele aqui guardado. Então vamos ficar com ele aqui guardado. Perfeito. Mas para que a gente tenha uma utilidade, 65.535 é um valor bem baixinho, né? 65 milissegundos é um valor muito baixo. Como eu falei lá na aula, a gente mexendo no pré-scale, a gente consegue mudar essa base de tempo. Então, vamos voltar aqui para o nosso. E vamos ver o seguinte. Se eu pegar e colocar um pré-scale de 1 para 8, então ele vai incrementar uma contagem a cada 8 milissegundos. Então, o tempo máximo que ele vai poder contar vai ser 8 vezes 65.536. Isso aqui vai dar igual, vamos lá, pegar a nossa calculadora. Pronto, está aqui a nossa calculadora. Então, isso aqui vai dar igual a 8 vezes 65.536. Olha, 524.288. Isso vai dar igual a 524.288 microsegundos, que vai equivaler a 520. Desculpa, vamos botar em segundo, né? 0,524 segundos. Opa, dá um pouco mais de meio segundo. Então, eu tenho como fazer com que ele conte exatos meio segundo. Tá? Eu tenho como fazer isso. Tá? Só é o seguinte, ele não começar em 0. Se ele começar em um determinado valor, que no final, quando ele gerar o transbordo, ele conte exato meio segundo, ou seja, 500.000 microsegundos. Tá? Então, ele tem como fazer isso aí. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Vamos por partes. Então, agora o que a gente fez foi, configurou, o contador está funcionando, veja que ele roda independente do programa, como eu falei, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar a interrupção. Lembra que eu falei que esse cidadão, ele pode gerar interrupção. Né? Ele pode gerar interrupção, que é a interrupção através desse flag aqui, ó, TMR1 if. Tá? Deixa eu voltar lá na aula sobre interrupções. Está aqui. E vamos olhar aqui as fontes de interrupção. Ou ele aqui, ó, TMR1 if. Esse cara aqui, que é o estouro do TMR1. Vamos olhar esse cidadão aqui. Ó. Vamos procurar aqui. TMR1 if. Está onde esse bit? Está no registrador PIR1. É o bit 0. Então vamos dar uma olhada lá.
no registrador PIR 1. Olha ele lá, o 0 está em 1. Deixa eu resetar. Tá? Resetei, ele zerou. E aí vamos só executar aqui na mão. Observe que ele não está mudando. Estou executando o programa todinho. Olha, ele está lá rodando. Tá? E o PIR 1. Desculpa. Tem um problema aqui, é porque já passou do tempo. Tá? Quando ele passou o ciclo inteiro, que demorou mais que 65 mil, já está com 200 microsegundos, olha, ele jogou o PIR 1 para 1. Por quê? Porque houve transbordo desse cara aqui. Ó, se eu for avançando de 1 em 1 aqui, observe que o TMR1 vai incrementando de 1, porque cada ciclo aqui é 1 segundo. Então, está lá 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada comando que eu dou, ele incrementa 1, está em 20 mil. Quando ele passar de 65.535, aí ele vai setar. Veja, uma vez que ele setou, ele não reseta mais, ele fica lá o tempo todo em 1. Quem tem que setar sou eu. Quem tem que resetar sou eu, ok? Ali é só para indicar que ele estourou. Para eu setar, quem seta é o hardware. Eu só posso resetar, ok? A gente só pode resetar. Então, tudo bem. Então, esse PIR 1, o TMR1 IF, está aqui, ó. Ele está funcionando e ele é habilitado. Está aqui o registrador. Então, para isso, a gente vai ter que habilitar a interrupção. E aí vamos configurar para habilitar a interrupção. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos voltar lá na aula de interrupção. Ó, eu vou ter que habilitar a interrupção. Para habilitar a interrupção do TMR1, eu vou ter que habilitar a TMR1 IE, que está no registrador PIE1. PIE1 está em qual banco? Vamos olhar aqui. PIE1 está no banco 1, que é o mesmo banco do 3. Então, vamos chegar lá no banco do 3, aqui. Pronto, depois desse cabo aqui, eu vou colocar bit 7F PIE1. Qual bit? TMR1 e pronto. Esse é o bit que eu vou setar. Não é isso? Vamos voltar lá no nosso diagrama aqui. Então, para eu habilitar a interrupção do TMR1, esse cara que está em 1, eu tenho que habilitar primeiro esse. Depois, aqui é um eu tenho que habilitar a interrupção do periférico, que é o PE-IE, que é o PIE, que está em qual registrador? No INTCOM. Então, vamos lá no INTCOM. INTCOM está onde? Vamos olhar onde o INTCOM está. INTCOM está no mesmo banco, de 3 e do PIE1. Está no mesmo. Então, vamos voltar para lá. E agora aqui, bit 7F, INTCOM, vírgula, PE e E. Não é isso? Vamos ver, o nome está certo. Aqui, PE e E e INTCOM. Pronto. Então, habilitei a interrupção de periférico. E agora, para que ocorra a interrupção, eu preciso habilitar o DI, que está no mesmo registrador. Então, vamos habilitar o DI. Bit 7F, INTCOM, vírgula, DI. E agora aqui vamos comentar, né? Liga int timer 1.
O segundo, liga índice de interrupção periférico. E, finalmente, liga int geral. Pronto. Isso aqui agora depois a gente sabe o que a gente está fazendo. Ok? Então, liguei isso aqui, tudo belezinha. O que é que eu preciso fazer agora? Tudo bem, eu estou ligando, mas eu preciso ter a rotina de tratamento da interrupção. Então, para isso eu tenho que setar o vetor de interrupção. Então, como dito antes, está lá na apresentação, o vetor de interrupção está em ordem 4. E aí eu vou colocar o nome de Goto, vou chamar de Inter. Vamos salvar isso aqui, né? File, salvar como, para não ficar com o mesmo nome. E eu vou chamar de interrupt. Pronto, interrupt. Ponto ASM. Nunca esquecer do ponto ASM. Salvar. Ok. Então, feito isso, eu agora tenho algo no vetor de interrupção. E agora eu vou escrever a rotina de tratamento da interrupção. Então, a rotina de tratamento da interrupção. Eu vou colocar ela aqui, ó, antes da tabela. Então, Inter. Pronto. E aí tem o seguinte. Lembra que eu falei daquela questão do contexto, salvar contexto, restaurar contexto? Então, para salvar o contexto, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso salvar o valor do acumulador e do registrador de status antes de começar a fazer o meu tratamento. Então, para fazer isso, eu vou ter que criar dois registradores, duas variáveis, né? Então, eu vou criar duas variáveis aqui. Vou colocar aqui depois. Então, a primeira variável vai ser wTemp, ou seja, temporário do acumulador de W, res 1. Então, salva W. O outro agora vai ser sTemp, res 1, salva status. Pronto. Então, salvei esses dois. Show. Aí agora aqui, na minha rotina, eu vou escrever a rotina para salvar o W e o status. Para salvar o W, é fácil. Move WF, ou seja, mover de W para F, no caso wTemp. Pronto, salvei o W. Para salvar o status, primeiro momento a gente pensaria move F status vírgula W e depois move WF S temp. Só que tem um problema. Tem um probleminha. Esse comando move aqui, ele é utilizado para você saber se o valor de um determinado registrador dentro de uma variável é 0. Se eu der um move, esse comando aqui, pode ser para ele mesmo, ou pode ser para o W, e o valor que tiver aqui for 0, ele vai mexer no registrador de status. Então, o simples fato de eu tentar salvar o registrador de status muda o valor do registrador de status. Qual o problema?
Então, para resolver isso, eu vou usar um outro comando que não afeta o registrador de status. Por quê? Porque ele não trabalha, ele não age sobre a ULA. No caso vai ser swap F. Se você lembrar de swap, o que é que ele faz? Ele troca a parte baixa com a parte alta de um valor de 8 bits, trocando em 4 bits. O que é que ele vai fazer? Vamos voltar aqui para o bloco de notas. Digamos que eu tenho esse valor aqui, 10100000. Quando eu der um swap F, o valor que vai ficar agora é 0001010. Ou seja, ele trocou esses 4 bits de posição com outros 4 bits. Ok? É isso que ele faz. Quando ele faz isso, ele não afeta o registrador de status. Ok? Então eu vou lá, agora que eu dei o swap, joguei o valor em W e assim agora eu posso salvar. Então isso aqui é o que a gente chama de salvar contexto. Então, salva contexto. Se eu salvei o contexto, agora eu vou ter que restaurar o contexto. Então, vamos restaurar o contexto. Que agora é fazer justamente ao contrário. Pegar o valor de W que estava guardado em WTemp e jogar para W, o antigo, né? E pegar o valor de status que estava guardado em STemp e salvar em status. Então, como para eu pegar o valor que está em STemp e colocar para status, eu preciso usar o acumulador, então eu vou fazer isso primeiro. Então, move WF STemp, vírgula, W. E agora vou levar ele para status. Opa, desculpa, está errado aqui. Move F, né? Move S, vou para status, e agora vou pegar do acumulador, move WF, status. Pronto, salvei o valor, restaurei o valor do status. E agora vou pegar o valor que está em WTemp e jogar para W, para poder eu sair da minha rotina. Então, como é que normalmente eu faria? Mesma coisa, move F, W, temp, vírgula W. Opa, olha aí o problema. Ó, mesmo caso anterior. Eu já estou com o valor de status aqui guardado. Se eu usar esse comando e o valor que tiver em WTemp for 0, ele vai alterar o meu registrador de status. Então eu não posso usar esse comando. Então o que é que eu faço? Vou usar o nosso velho swap F. Swap F, WTemp para W. Aí tem um detalhe. Quando ele faz isso, ele troca a posição. Não é? E aí o valor que eu quero em W não é a posição invertida, é a posição correta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar o swap 2 vezes. Então eu primeiro dou um swap dele para ele mesmo. Ou seja, eu só fiz trocar a posição. Vamos colocar aqui no bloco de notas para a gente poder ver direitinho. Depois a gente vai debugar. Então, o que é que acontece? Eu tenho esse valor e eu dei um swap F. Então eu tinha o valor, era esse, e ele ficou assim. Mas o valor que eu quero guardar é esse. Então se eu executar outro swap F, o que é que vai acontecer? Ele volta à condição anterior. Então eu dei um swap F e guardei ele nele mesmo. E agora eu vou dar outro swap F. WTemp, que agora está com o valor trocado, e vou guardar isso aqui em W. Agora sim. Aí agora ele jogou para W. E aqui eu encerro a minha rotina de interrupção. RET, FIE. Já expliquei a diferença do RET, do return, do RET LW e do RET FIE. Então, no caso do RET FIE, como é uma retorno de interrupção,
eu tenho que usar esse. Por quê? Porque ele vai ligar de novo o DIE. Ok? Então, tá aqui, já temos uma rotina de interrupção. Ele não está fazendo nada ainda, mas dá para a gente testar. Então, vou salvar. Vou salvar. E vou executar aqui os comandos. Vamos lá. Pelo menos ver se a inicialização está toda legal. Então, danado isso aqui. Ah, não montei. Ok. Então vamos lá. Ele estava apontando para o outro. Eu troquei, mas não mandei montar, né? Aí ele ficou associado ao outro. Então vamos lá. O velho 3D, você já fez, isso aqui tudo a gente já testou. Agora aqui tem um ponto importante. Pier 1, TMR1, ó, aqui ele está desligado. Então ele vai ligar agora. Ah, desculpa. Pier 1. Não é Pier 1, é Pier 1. Cadê ele? Ele deve estar aqui. Olha ele aqui. Pier 1. Está em vermelhinho porque ele foi alterado, né? Então foi o primeiro bit que justamente corresponde ao TMR1 e ligou. Agora em INTCOM eu vou ligar a interrupção do periférico e o geral. Então, vamos lá. Isso é em INTCOM. Vamos lá para o INTCOM aqui. Então, ligou a interrupção do periférico e ligou a geral. Perfeito. Agora aqui continua a porta D, isso aqui tudo a gente já tinha feito. Limpei T1 com, isso a gente já tinha visto que já estava funcionando, e liguei o contador. Pronto. O valor que está aqui, ó, tá aquele valor maluco, né? Então ele vai inicializar, inicializou, e já começou a contagem. Está em 1. Cada comando que eu estou dando aqui, ele está incrementando. Aí ele vai incrementar 65.535, aí ele vai gerar um estouro. Quando ele gerar o estouro, aí aqui, ó, em PIR 1, aqui, desculpa, olha aqui, esse cara aqui, que é o TMR1 IF, vai para 1. Seguindo aqui o nosso diagrama lógico. Então, ó, esse cara aqui está habilitado, esse cara aqui está habilitado, e esse cara aqui está habilitado. Para gerar interrupção só falta esse cidadão aqui está habilitado. Ok? Então, vamos voltar para lá. Então, eu ia ficar rodando aqui um tempão até estourar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um breakpoint aqui na rotina de interrupção. E aí a gente manda ele rodar. Quando ele estourar, ele vai parar aqui. Ok? Então, vamos lá. Tudo bem. Pronto, ele já parou aqui. Ó, observe, ó, que TMR1, ó, zerou, ele está em 4 por quê? Porque ele zerou e entrou. Só que quando ele entrou, ele passou lá naquele comando que era o GoTo vindo para cá. Então ele gastou o tempo de ir lá para vir para cá. Ok? E agora aqui eu vou fazer o salvamento do contexto. Então, ó, salvei. Quanto tempo ele gastou? 65.565. Naturalmente que eu gastei um tempo ali na frente até ele chegar aqui, né? Então ele veio, eu vou seguindo, seguir, e aí eu retorno. Retornei. Ó, entrei de novo. Sim, entrei de novo. Por que eu entrei de novo? Ó, fiz tudo de novo. Entrei novamente. Por que eu entrei novamente? Porque o IF, ó, tá ligado. Ó. Tá todo mundo ligado. Se esse está ligado, esse está ligado, esse está ligado, esse está ligado, ele vai continuar entrando sempre. Então esse cara aqui tem que ser resetado para que quando houver um novo estouro ele entre novamente. Ok? Então, vamos resetar ele. Comandinho aqui que faltou. Então, qual é o comando? Bit clear F.
PIR 1, vírgula, PIR 1, vírgula, TMR1, if. Pronto. Salvar, montar. Show, montei. Então, vamos rolar novamente. Tudo aquilo que a gente já tinha feito. Vou dar até ele dar o breakpoint. Pronto. Parou lá. Ok? Então eu vou zerar. Tempo que tem que dar agora. Vamos ver. Ó, 65.536. Que é o valor da contagem que estava lá. Vou zerar de novo e rodar novamente. Ó, 65.537. Vou zerar e rolar novamente. Ó. Zerei e rodar novamente. Zerei e rodar novamente. Ele está tendo uma pequena oscilação aqui, mas isso é em função de em que ponto do programa ele está interrompendo para vir para cá. Mas ele pode oscilar um pouco para frente ou para trás. Na realidade, 1 microsegundo só. Tá? E isso é muito questão desse ambiente de debug que a gente está usando. Usando outro programa, isso não vai acontecer. E no real, lá rodando, ele não acontece. Ok? Ele vai ficar precisamente sempre naquela mesma duração. Tá? Então, se eu zerar aqui de novo, ó, ele sempre vai ficar rodando dentro daquela duração. Ok? Então, está funcionando, estamos gerando a interrupção está funcionando, ele está entrando lá dentro da rotina. Ó, vamos ver onde é que ele volta. Ele veio aqui, foi, deu swap, retornou, ó o ponto onde ele tinha parado. No meio da rotina de atraso. Lá de mostrar o display. Olha lá. No meio. Então, quando o contador estourar a contagem, ele vai parar o que está fazendo e vai lá rodar a rotina de interrupção. Como a gente tinha falado lá na aula sobre interrupção. Se eu vier agora para a minha simulação e carregar esse programa, Interrupt, ele não deve mudar nada em relação ao que a gente estava fazendo antes. Porque a gente não fez nada, a gente só gerou, habilitou tudo, deixou tudo funcional, só no sentido de ver como estava funcionando. Mas a gente não mexeu na estrutura do nosso programa para usar a interrupção. Ok? Então vamos lá. Feito isso, agora eu posso fazer o seguinte. Aqui, dentro da minha rotina de interrupção, o que é que eu faço agora? Eu vou incrementar o segundo. Aquele comando que estava lá em cima, eu boto agora. Em que F segue o vírgula F. Pronto. Então, ele vai incrementar o segundo toda vez que ele entrar aqui. E agora eu vou desabilitar aqui. Ó. Não, o segundo dele, não. Aqui, cadê ele? Aqui. Pronto. Isso aqui não vai existir mais. Tá? Comentei, então ele não está. Ele só vai ser incrementado agora dentro da rotina aqui de interrupção. Ok? Então, salva, monta. E vamos só fazer um teste. Tá com breakpoint lá na interrupção? Tá. Então, ó, vamos ver lá. Esse 22 aqui é que corresponde lá ao segundo, né? Então, zerei tudo, então ele está zerado aqui. Então vamos rodar. Rodou. Então ele passou a primeira vez para a interrupção. Foi. Incrementou lá, o segundo mudou. De novo. De novo, olha lá. 4, 5, 6. Então agora ele está contando com um incremento que está sendo rodado dentro da interrupção. Sempre no intervalo regular definido pelo meu periférico. Então, vamos rodar isso agora lá no programa.
Olha lá. Já rodou lá a toda aí, já deu uma parada. Ok? Então, funcionou, beleza. Agora o que eu tenho que fazer é ajustar a contagem do meu da base de tempo do meu timer para uma base mais confortável. No caso a gente vai usar o meio segundo que a gente já estava usando antes, né? Então eu preciso ajeitar isso aí, ok? Então eu preciso ajeitar isso aí. Então vamos lá, vamos ajeitar isso. Deixa eu ver se eu mais uma coisa aqui. 10, 11, 12. Tá contando perfeito. 13, 14, 16. Opa! Olha que interessante. Alguma coisa deu errado. O que foi que deu errado? Ó, ele não entrou mais na interrupção. Por que ele não entrou mais na interrupção? Vamos olhar aqui. Desconta tudo habilitado, tudo certo. Tem um com tudo certo. Vou parar aqui. Pronto. Ó, P1 desabilitou. Por que P1 desabilitou? Ah, então vamos dar uma olhada aqui. Se ele desabilitou, a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Algo que a gente deveria ter feito, não fez. E o que será que foi que a gente fez errado? Será que foi que a gente fez errado? Entrando aqui, salvando o contexto, incrementando, tudo perfeito. W, salvei o status, ok. W tempo, ok, tudo certo. Tudo certinho. O que é que faltou? Foi a gente inicializar o contador. Vamos ver agora aqui a nossa conta aqui. Como é que a gente vai fazer. Ok? Então vamos lá. Ó. Então o que a gente quer é marcar meio segundo, 0,5. Beleza? Então vamos ver como é que é a conta que a gente vai fazer. Ó. Para marcar meio segundo, eu preciso que sejam 500 mil microsegundos. Não é isso? Perfeito. 500 mil microsegundos, quantas contagens vai dar? Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir por 8, que o prescale que eu estou usando é 8. Então, vai ter 50 mil. 500 mil dividido por 8
que vai ser igual a, vamos fazer essa conta, 500.000 dividido por 8. 62.500. Então eu tenho que contar 62.500. Ok? Lembre que o contador ele só conta para frente. Então, para eu contar 62.500, eu tenho que fazer com que ele comece a contar não em zero, em um valor que vai dar isso aí. Então, como é que eu faço? O valor para ele dar o transbordo é 65.536 menos 62.500. Isso aqui vai dar, vou fazer a conta aqui, menos 65.536. 3.036. Ou seja, eu tenho que começar a minha contagem em 3.036. Ok? Então esse valor é que eu tenho que colocar no meu registrador TMR1. Ou seja, nos dois, TMR1L e TMR1H. Então, vamos fazer isso. Então aqui dentro da minha rotina de interrupção, eu vou colocar move LW trinta, 36 dividido por 256, como eu tinha mostrado antes. Então aqui a gente está vendo a parte alta do valor. Move W F TMR1 H. E agora a parte baixa. Move LW 30, 36 percentual 256, ou seja, o resto da divisão por 256. E agora a gente guarda a parte baixa. Move WF TMR1 L. Pronto. Então aqui a gente fez a inicialização. Primeira vez que ele rodar, ele vai entrar com 65.535. Mas a partir do momento que ele der o primeiro laço, ele já vai ficar ajustado direitinho. Então, salvar aqui. Clique. Montou. É isso que está dando o problema dele dar aquele travamento. Pronto. Então ele parou aqui. Vou zerar aqui. E ele vai rodar e vai passar aqui de novo. Rodou. Qual foi o valor que ele deu? Tá. Zerar. Rodar novamente. 62.511. Por que ele está dando esse valor? Vamos dar o debug aqui para a gente ver direitinho. Então, ele fez o swap, salvou, pegou esse valor, guardou no H. Pegou esse valor, guardou no L. Limpou. Ah, tá. É verdade. A gente não mudou o pré-scale. O pré-scale ainda está em... na realidade a gente não queria que ele contasse quanto? 62.500, né? Era o que a gente queria que ele contasse. 62.520. Vou zerar aqui, rodar novamente. 62.502. Pronto, é isso aí. Então, o 20 foi porque eu andei aqui, né? Então, ele contou certo. Tem um ajustezinho aí que é em função desses comandos que ele está dando antes de eu gerar o contador. Porque o contador continua andando. Tá? Ele continua andando. Eu chego aqui que eu coloco, ele já está, quando eu carrego o primeiro valor, ele já está andando. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Beleza? Está aqui. Vamos mudar o pré-scale, né? Que a gente não fez. Como é que a gente faz para mudar o pré-scale?
Vamos vir aqui para a parte de inicialização, a gente só habilitou aqui. E se a gente vier aqui para o nosso contador, o nosso registrador, o pré-scale está aqui, ó, T1CKPS1 e T1CKPS0. Os dois em um vai dar um pré-scale de 8. Então, vamos lá. O registrador tem um com. Então aqui, bit 7F, T1 com, vírgula, como é o nome lá do nosso registrador, T1 CKPS1, T1 CKPS1. Ok. Então já botei esse cara em 1. Falta botar o outro. Vou tirar essas linhas aqui, que não já está usando mais mesmo. E aqui vai ser o 0. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Montar. Montei. Zerou. Roda a primeira vez. Cadê? Não está sem o breakpoint. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Breakpoint. Vou mover todos os breakpoints. Pronto. Voltar para lá. Pronto, vamos lá de novo. Seta. E roda. Pronto, parou lá. Vou zerar aqui. Foi a primeira entrada. Ó. 500.011. Esse 11 está vindo justamente desses comandos aqui de inicialização. Então, deixa eu tirar aqui e rodar de novo. Opa, desculpa. Vou zerar e vou rodar novamente. 500.010. Vou zerar e rodar novamente. 500.011. Zerei, rodei novamente. 500.012, aquela variação que eu tinha falado para vocês. 500.011. Então, ele está variando ali. Está quase lá. Como eu falei, esse 11 aqui é por causa dessa parte aqui inicial que eu escrevi. Então, para compensar isso, eu posso fazer o seguinte. Eu vou, já que ele está demorando mais tempo, então eu vou diminuir a quantidade de tempo que ele vai. Eu vou diminuir de 8. Porque lembre que ele está multiplicado por 8. Então, e vou rodar. Parou. Zerei. Foi. 500.004. 500.004. Então ele está errando por 4 milissegundos. Então o que é que eu posso fazer aqui para compensar esse problema? Veja. Tudo que eu escrever após esse comando de inicialização, aqui do TMR1LH, não vai alterar o tempo de execução da rotina. Mas o que tiver antes, sim. Ok? Como eu tinha que salvar o contexto aqui, eu não poderia colocar isso aqui antes. Então eu tenho que vir depois. Então a gente vai compensar aqui. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é simplesmente pegar esse cidadão aqui, que eu coloquei depois, e colocar ele antes. Então, se eu colocar ele antes, ele vai alterar o tempo de execução. Então, vamos lá. Zerei e agora eu rodo. Zerei e agora eu rodo. 5. Ou seja, ele ainda está demorando demais. Vou colocar aqui um 8. Pronto.
Rodei. Vou zerar. Rodo novamente. Ó, ele ficou 3 a menos. 3 microsegundos a menos. Então, o que é que a gente vai fazer? Se ele está 3 a menos, então vamos compensar esses 3. Perfeito? Zerei. E agora eu vou rodar novamente. Zerei. Ah, peraí que eu não montei, né? Ok. Pronto. Rodei. Zerei e rodo novamente. Opa, olha lá. Cravou. Beleza? Então ele agora está com exatamente um segundo. Então ele vai incrementar uma vez a cada segundo. Então vamos carregar esse programa lá. Opa. Ok. Ele começou, funcionou legal. Tem que ver aqui qual foi esse probleminha que deu. Então, está funcionando e na realidade ele está incrementando a cada meio segundo. Ok? Então, a cada meio segundo ele incrementa. E o laço agora aqui está com o tempo perfeito. E assim a gente conseguiu habilitar a interrupção. É só observar uma coisa aqui. Opa, cometi um erro aqui, ó. Na hora que eu estou colocando esse tempo para W, eu estou alterando o status. É isso que está gerando o problema lá. Se a gente for observar aqui, então aqui está errado aqui, tá? Mais uma vez aqui tem que ser swap F. Pronto, era aqui que estava o problema. Porque eu estava, quando eu usei move F, pegando esse valor e colocando para W, eu estava alterando o status. Foi justamente isso que estava gerando o problema. E tem um erro aqui na rotina de interrupção. Então, salvar. Pronto. Vamos carregar de volta lá. Ok. Perfeito. Agora ele está contando. Mas temos um problema. Ele está contando a cada meio segundo e não a cada segundo. Ok? E aí? Tem que corrigir isso. Então, cada meio segundo ele conta. Então, o que é que acontece? Como é que a gente pode corrigir isso? Ó, eu estou pegando o valor do segundo e colocando em W. E quando ele chega em 10, eu zero. Só que o que está chegando aqui é a cada meio segundo. Então, se eu deslocar o valor que está em segue para a direita, eu divido ele por 10, né? Divido ele por 2, desculpa. Como eu tinha falado lá atrás, naquela primeira aula nossa. Então aqui, se eu colocar R, rotationation, para a direita, o valor de F, agora ele vai dividir por 2. Tá? Então, mas é o 2 para comparação. Em outro ponto aqui, ó, novamente, quando eu vou levar para a exibição, eu tenho que fazer a mesma coisa. Pronto. Então, na realidade, ele está contando até 20.
Mas como eu estou considerando o valor, estou dividindo por 2, aí por isso que eu fiz a contagem só aqui até 10. E aqui eu divido por 2 para poder exibir. Ok? Então, feito isso, vamos lá para a nossa simulação. Olha aí, que coisa linda. Ó, pronto. Agora sim. Agora ele está rodando a cada 1 segundo. Ok? Então, vamos ver outra coisa aqui do nosso relógio. A gente só está limitando o valor do segundo. A gente não limitou a dezena de segundo. Então, vamos escrever a rotina para limitar a dezena de segundo. Ó, senão vai ficar um negócio estranho, né? Porque ele vai contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? Se a gente vir aqui, ó, 50, 2 e 3, 60, e 1, e 2, e 3. Na realidade era para ele zerar, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, pronto. Quando ele for 10, aí ele vem, limpa esse e incrementa o outro. Show. Aí o que é que eu vou fazer agora? Mesmo que eu fiz em cima. Short LW 6. Né? Short LW 6. Opa, desculpa. Quem é que eu vou comparar, né? Move F. Segue D. Vírgula W. Ok. Então aqui ele vai comparar. Comparou. Bit teste F. Skip. Se clear. Status. Ou seja, vírgula Z. O que é que eu fiz? Peguei o valor e dei um short com 6. Comparei ele com 6. Se ele não for 6, ou seja, esse resultado não vai dar 0, ele vai pular o próximo comando. Se ele for 6, aí ele vai executar o comando que está aqui. Ok? Então, o comando que a gente vai colocar aí é clear F segue D. Só isso. A mesma coisa que a gente tinha feito aqui. Pronto. Salvei. Montei. Vamos carregar lá. E aí, vamos aguardar. A taxa de atualização do display está legal, aquele valor que a gente colocou lá. Tá? E veja que agora está independente. Tá? A rotina principal agora está apenas atualizando o display, enquanto a interrupção é que está atualizando a contagem. E está bem cravadinho lá, como a gente viu. Vamos aguardar. Botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Funcionou, show, beleza. Está contando direitinho. Zerou tudo isso aqui. Ok? Uma coisa aqui que está faltando aqui, que seria interessante, principalmente quando a gente estiver fazendo o relógio final, que na realidade ele ficaria assim, como uma condição padrão, ele mostrar hora e minuto, mas para a gente ver que ele estava funcionando, normalmente o que acontece? A gente bota um pontinho piscando aqui no segundo.
Aí, num determinado botão lá que a gente aperta, tal, aí ele vai e alterna, por exemplo, para minuto e segundo, ou para segundo e centésimo de segundo. Isso a gente vai fazer depois. Mas agora vamos só ver essa questão aqui do pontinho. Essa questão do pontinho é para mostrar uma técnica, uma forma de fazer um toggle aí dentro, tá? Dentro do nosso sistema. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma nova variável, um novo registrador. Esse registrador a gente vai dar o nome de flags. Flags. Então, esse cidadão aí é um registrador que eu vou utilizar os dígitos dele como flags, ou seja, ele tem 8 dígitos, então seriam 8 flags binários, né? Então eu vou usar o 0. No 0 eu vou colocar o controle do ponto. Pronto. Observe que a gente tinha feito o ponto antes, né? Que justamente está aqui, ó. Onde eu seto aqui e reseto aqui. Só que, como a rotina de atraso aqui está muito mais rápida agora, então não está dando tempo da gente ver isso funcionando. Deixa inclusive eu tirar esses comentários aqui. Que agora não tem mais sentido. Já que a gente agora alterou. Ok? Então, isso aqui não precisa mais. Eu posso tirar esses dois comandos. E o que é que acontece? No momento que eu setei aqui, mas quando eu venho e passo pela decodificação, esse ponto que eu coloquei, ele morre. Então ele passa aqui poucos microsegundos aceso. E aí você não vai conseguir ver. Tá? É o que está acontecendo lá. Então, esse cidadão aqui eu vou tirar. E esse cidadão aqui eu vou tirar. E foi coisa antiga que a gente fez. Né? Então está aqui com a rotina de atraso. Eu vou pegar essa rotina de atraso e vou agregar aqui. E agora ela está associada à visualização, né? A parte do display em si. Vou tirar isso aqui. Pronto. Então, mostra dig 1. E o outro aqui mostra dig 2. Ok? Vai ficar mais fácil da gente entender, né? E lembrar depois o que a gente fez. Pronto, então está aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar aquele ponto ali. Só que agora eu estou rodando aqui numa velocidade muito grande. E eu preciso fazer aquele ponto piscar a cada 1 segundo. Tá? Então, para onde é que eu tenho que ir com o ponto? Lá para dentro da rotina de interrupção. Ok? Então, como eu tinha falado para vocês, onde é que eu vou escrever a manipulação lá do ponto? Do ponto está aceso ou o ponto está apagado. Se eu escrever ele aqui em cima, ele vai alterar o tempo. Se eu escrever ele após a configuração aqui do tempo, ele não vai mexer mais. Então, eu vou escrever ele aqui dentro. E aqui eu posso escrever o que eu quiser agora, que não vai ser mais alterado. Na realidade, a gente jogou esse comando para cá, para ajustar esse tempo de entrada, do salto, da entrada, da interrupção, da saída. Então a gente ajustou isso aí. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar lá, vou colocar o seguinte comando: move LW 000000001 em binário. Ó, eu fiz uma máscara. E agora eu vou dar um short WF flags, vírgula, F. O que é que eu estou fazendo agora? Vamos olhar aqui no papel. Ó, o que é que eu estou fazendo agora? Foi o que eu fiz. Eu coloquei a seguinte máscara: 0000001. Ok?
E eu estou dando um exclusivo com valor que está em flex. Digamos que eu tenho um valor qualquer lá, em flex. Vou colocar um valor qualquer. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pronto. Quando eu der um exclusivo entre esses, o que é que vai acontecer? Veja o resultado disso aqui. Vamos ver o resultado dessa operação. Esses dois são iguais. Não, melhor fazer de cá para cá. Esses dois são diferentes. 1 e 0, então dá 1. Esses dois são iguais, 0, 0, vai dar 0. Esses dois aqui são diferentes, dá 1. Esses dois são iguais, dá 0. Esses dois são diferentes, dá 1. Esses dois são iguais, dá 0. Esses dois aqui são diferentes, dá 1. Esses dois são iguais, dá 0. Observa, tudo aqui foi mantido, menos o último aqui, que foi o da máscara. Se eu agora repetir o mesmo processo, vou dar outro ou exclusivo com a mesma máscara. Vamos ver o resultado? Então, ó, esses dois são diferentes, dá 1. Esses dois são iguais, dá 0. Esses dois são diferentes, dá 1. Esses dois são iguais, dá 0. Esses dois são diferentes, dá 1. Esses dois são iguais, dá 0. Esses dois são diferentes, dá 1. Esses dois são diferentes, dá 0. Ó, ele fez o quê? Ele alternou. Inicialmente ele estava em 1, foi para 0. Opa, desculpa, aqui é 1. São diferentes. Ó, inicialmente ele estava em 1, foi para 0, e agora ele está em 0, vai para 1. Então ele vai ficar alternando. Toda vez que eu repetir essa operação com essa máscara, ele vai alternar o bit que eu deixei em 1. Então, o flag não interessa o que está lá no resto. Todo o resto vai ser preservado e eu só vou mexer nesse único bit aqui. Ok? Então, esse cara aqui vai ficar alternando de 0 para 1, de 0 para 1, só o primeiro bit. Ou seja, o bit 0 que a gente disse aqui, ó, que a gente colocou ele como sendo o ponto. Ok? Pronto. E como é que a gente vai usar ele aqui? Simples. Antes aqui do atraso, eu vou fazer o seguinte. Bit teste F, skip, C7. Não, skip se clear. Pronto. Isto é flags, vírgula 0. Ou seja, eu estou testando se o bit 0 de flag está em 1. Se ele estiver em 1, ele executa o que está aqui. Desculpa, ele pula o que está aqui. Não, ele vai executar o que está aqui. Skip se clear. Se ele estiver em 0, ele pula. Ok? Então, qual é o comando que eu vou colocar aqui? Bit set F. Opa, no caso aqui é clear, né? Bit clear, ele vai pular se tiver em 0. Não, vamos botar para setar. Melhor. Não, desculpa. Ele vai pular se tiver em 0. Se tiver em 1, ele entra. Ok. Então, se tiver em 1, ele entra. Se ele tiver em 1, eu quero que ele vá para 0. Então, ó, bit clear F, port D, vírgula 7. Ok? Então, ó, o que é que ele fez? Ele testou. Se esse cara tiver em 0, se ele estiver em 0, ele vai para 1. Desculpa. Se ele estiver aqui em 0, ele pula. Se ele estiver em 1, ele manda ir para 0. Ok? O flag. E aí, vou repetir aqui de novo. Só que agora eu vou mudar a sentença. Bit teste F, skip C7, flags, vírgula 0. E agora, bit set F,
porte D, vírgula C. Tá? Aqui no caso é, vamos lá, se ele tiver zerado, ele não vai mandar zerar. Aqui. Certo. Se ele tiver setado, ele não vai mandar setar. Não, desculpa, aqui é o contrário, né? Pronto. Se ele tiver setado, ele não vai mandar setar. Então ele veio zerado. Passou aqui, ele não mandou zerar, que ele está baseado nisso. Se esse cara aqui tiver em 1, ele ficou meio confuso, é melhor eu colocar na lógica direta. Pronto. Agora fica mais simples. Pronto. Então, ó, ele testa. Se esse flag tiver em 1, ele bota porta D, o bit 7 da porta D, onde está o ponto em 1. Se esse flag tiver em 0, tá? Se esse flag tiver em 0, aí ele vai ter que mandar setar. Espera aí, desculpa. Esse aqui é skip clear, esse aqui é skip set. Pronto. Ele pula se tiver em 0. Se tiver em 1, ele manda setar. Se tiver em 1, o flag, né? Se tiver em 1, ele pula. Ou seja, se tiver em 0, ele manda setar. Agora está certo. Então, ó, se tiver em 1, se tiver em 0, ele pula. Ou seja, esse cara aqui está em 0. Não é para estar em 1. Se ele tiver em 1, ele executa. Então ele bota em 1. Esse cara aqui, se ele tiver em 1, ele pula. Se ele tiver em 0, ele executa. Ou seja, esse cara aqui, quando ele tiver em 0, esse cara aqui é quando tiver em 1. Então, ok, vamos ver lá na nossa simulação. Olha lá o nosso pontinho lá, piscando, acompanhando o segundo. Ok, pessoal? Então, essa aula fica por aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver a parte de tratamento de teclas, a parte de teclado. Ok? Então, até o próximo vídeo.